falei aqui para vocês que a prestação compulsória, um dos princípios é que um dos princípios, né, é que ele tem, né, ele é não contratual, não voluntário. Agora, e eu fiz várias comparações aqui para vocês com o direito penal. Por que eu fiz essas comparações? Porque eu quero reforçar para vocês que tributo não é sanção. Tributo não é sanção. Logo, a consequência jurídica, ou seja, pagar tributos, deriva de um fato gerador, que não é em si, olha só, não é em si um fato que deve ser punido. Eu vou falar disso aqui, viu, gente? Calma que eu falei lá atrás do princípio do pecunia non olet. Mas o tributo não é uma multa pelo fato gerador. Não é uma forma de te desestimular a fazer o fato gerador. Ela é uma consequência lícita. Então, a multa não é tributo. Multa não é tributo. Mas ela pode ser uma obrigação principal do direito tributário. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Então, nós já vimos aqui que o tributo não é uma sanção. Mas, como o fato gerador, deixa eu mostrar isso aqui para vocês de maneira mais clara. Veja só. Eu tenho o fato gerador. Vamos dar um exemplo do fato gerador ter um veículo automotor. Então, eu tenho lá, né, meu HB20, lindão, óculos escuro, barriga de tanquinho, tô saindo para a rua. Esse fato gerador gerou a obrigação de pagar o IPVA. Correto? Como eu falei aqui com vocês, premissa maior, possuir veículo. Premissa menor, o fato na realidade, ou seja, a abstração. Para quem gosta de direito penal, gente, o direito tributário tem a mesma teoria jurídica, tá? É muito similar os princípios de direito tributário e de direito penal. Inclusive, no meu livro chamado Princípios Jurídicos Tributários, eu faço mais de 150 páginas falando da teoria do tributo, da teoria da linguagem, da teoria dos princípios e das regras jurídicas, e eu sempre comparo o direito penal com o direito tributário, porque eles são muito similares. Aí, veja bem, tem que pagar o IPVA. Então, eu tenho aqui dois caminhos. Pagar ou não pagar. Se eu pagar, ok. Se eu não pagar, eu vou ter a seguinte situação. Não paguei. Eu continuo devendo tributo, e agora eu tenho que pagar uma multa. Olha só, a multa não é tributo. O que é o tributo é aqui, ó, pagar o tributo, é o IPVA. Só que para o direito tributário, eu tenho as chamadas obrigações principais e as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas não são... Olha só, gente, isso aqui vai ficar super fácil. Professor, o que é obrigação acessória?
Bem, na prática, obrigação acessória é a obrigação de declarar, é a obrigação de comunicar, é a obrigação de guardar registro, é a obrigação de emitir nota fiscal. Agora, em resumo, toda obrigação acessória se caracteriza por ser uma obrigação que não é pagar. Olha só, a obrigação acessória são todas as obrigações que não são obrigações de pagamento. As obrigações principais, elas são obrigações de pagar. Ou pagar o tributo, ou pagar a multa. Então, quando nós falamos que o tributo é uma prestação diversa de sanção, eu estou falando que a multa não é tributo. A multa pode derivar do quê? Ela pode derivar do não pagamento do tributo, ela pode derivar, sim, conforme a dúvida colocada aqui, do não cumprimento de uma obrigação acessória. Agora, a multa não é tributo. Apesar dos liberais falarem que o tributo é roubo, né? Mas o tributo, a multa não é tributo, tá? Multa não é tributo. Agora, a multa é uma obrigação principal para o direito tributário. Gente, vejam que só no conceito de tributo nós já passamos por vários conteúdos do direito tributário. Nós já passamos por diversos conteúdos do direito tributário. Agora, tal como lá no direito penal, a multa deve ser prevista em lei. Só existe fato típico punível se houver lei que o determine. Não é assim? Como é que chama esse princípio lá no direito penal? Sem lei, sem crime. Então, a multa no direito tributário também, ela precisa estar prevista na lei. Lei no sentido formal, não no decreto, numa normativa. Ela precisa estar prevista na lei. Está aí no artigo 97 do Código Tributário, inciso 5. Somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para as outras infrações nela definidos. Vamos continuar entendendo isso aqui. Multa é sempre uma reação ao comportamento indevido. E, no caso, multa é uma penalidade cobrada pelo descumprimento de uma obrigação tributária, seja principal ou acessória, em caráter punitivo ou de sanção. Né? Punitivo e sanção é a mesma coisa. A penalidade nunca elimina o pagamento integral do crédito tributário. Ou seja, ao aplicar a multa, você continua devendo tributo. E o sujeito passivo vai poder ter que suportar as duas consequências patrimoniais se ele, né, não andar na linha da legislação. Vamos lá no artigo 113. É aquilo que eu falei aqui com vocês. A obrigação tributária é principal ou acessória? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Professor, então o fato gerador de uma obrigação tributária, olha só, o fato gerador de uma obrigação principal, uma obrigação tributária principal, ela deriva do tributo ou ela deriva de uma penalidade.
por descumprimento de algo que seja tributário. Tá? Olha só, a obrigação principal, ela vai incluir tanto a ocorrência do fato gerador, que gera o pagamento do tributo, ou o fato gerador, que gera a penalidade pecuniária. Derivada, obviamente, gente, das ações, das obrigações tributárias. Das obrigações tributárias. Já a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas, ou seja, obrigações de fazer ou obrigações de não fazer. Nela prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, vai converter-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Está aí no artigo 113. Vamos no artigo 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Falamos isso aqui para vocês. O que nós falamos? O fato de ter uma multa não implica que você não tenha que pagar o tributo principal. A exclusão da penalidade, aí vamos fazer essa diferença aqui. A exclusão da penalidade chama-se anistia. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar da lei da anistia, ela só engloba a penalidade. A penalidade. Inclusive, há muito mais liberdade de excluir a penalidade do que o tributo. Por quê? O tributo é elemento-chave do orçamento público. O tributo é elemento arrecadatório. A penalidade, não. A penalidade, ela tem o objetivo de coibir a prática. Então, a legislação de responsabilidade fiscal, ela é muito mais tolerante com a anistia do que com, veja bem, com a remissão, com o perdão lá, com a moratória. Porque a exclusão da penalidade, ela está no âmbito do direito sancionatório e não no direito tributário propriamente dito. Ela está no direito tributário sancionador, que tem as mesmas características lá, muitas características muito parecidas com o direito penal. E o tributo, né, nós vamos ver aqui, ele não resulta de ato ilícito. Ou seja, não é penalidade. Embora, aí que a gente vai, eu quero uma atenção aqui para vocês nisso aqui. Tá? Vamos só fazer uma distinção aqui antes. Eu estou vendo que tem pergunta, eu vou responder, mas calma lá. Vamos só focar aqui nessa questão, que são duas questões muito importantes. A exclusão da penalidade chama anistia. Olha só, a exclusão. No caso da anistia, eu excluo o crédito tributário. Eu não extingo o crédito tributário. Isso vai fazer diferença. Nós vamos estudar isso mais para frente. Tá? Quando eu falo em anistia, eu falo em exclusão da penalidade. Ou seja, eu excluo o crédito tributário decorrente da penalidade. Agora, a segunda questão aqui. Eu vou até passar para outra frase aqui, porque eu quero dedicar um pouquinho a essa ideia do ato ilícito. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário. Olha o que o STJ fala. Senhora, depois que a multa, depois que virou, né, você foi multado e isso virou obrigação principal, tudo que pode acontecer com a obrigação tributária, a obrigação principal tributária, pode acontecer com a obrigação tributária punitiva. Então, se você não pagar a multa, olha só para você ver, você não pagou o tributo, você não pagou a multa, você vai ser multado, né, com juros de mora.
você vai ser multado no sentido, né, entre aspas, você vai ser sancionado novamente pela demora do pagamento, com juros. Então, é legítima a incidência de juros de mora. Gente, isso na prática, né, numa cidade, por exemplo, na questão de como o cara deixa de pagar, aí o cara é multado, o cara tem multa sobre juros de mora, o débito dele fica gigantesco. Por isso que muitas vezes tem que ter anistia, né, para salvar o cara. Aí a pessoa fala assim, mas é injusta a anistia, porque eu paguei o meu tributo. A anistia, ela não afeta o tributo, gente. Ela afeta a penalidade. É lógico que se eu ficar fazendo anistia, eu vou criar uma percepção equivocada. Mas veja bem, a anistia, ela não tira o crédito, ela não tira o débito, ela não tira a correção monetária, ela não tira... ela não precisa ser uma anistia integral da penalidade. Então, a anistia em si, ela não deveria desestimular o bom pagador de tributos. Porque a anistia, na verdade, é uma forma de resgatar essas pessoas. Agora, obviamente, que a gente tem que associar um programa de anistia a um programa arrojado de execução fiscal. Agora, veja bem isso aqui que eu vou falar com vocês. Eu falei aqui que tributo não é sanção por ato ilícito. Só que eu dei um exemplo aqui para vocês da renda do tráfico de droga. Vamos lá, eu quero mostrar isso aqui para vocês novamente, porque isso é muito importante. Veja bem, quando o direito tributário fala em... Eu vou dar vários exemplos aqui. IPVA, IPTU, Imposto de Renda. Vamos imaginar que você seja dono de um veículo, que é um carro todo chique. Não sei nem qual é a frente dele. Mas vamos supor que a frente seja aqui. Bem, veja só. Você é dono do veículo. Ser dono de veículo automotor, é crime? Não, né? Não é crime. Agora, veja bem. Eu compro um veículo automotor como fruto do dinheiro que eu ganhei de uma extorsão. Olha só, para o direito tributário, eu vou cobrar o IPVA daquele cara. Por quê? O direito tributário, ele não vai se perguntar a origem do carro, a origem do dinheiro da compra do carro. O direito tributário vai perguntar o seguinte: você é proprietário de um carro? Sim. Ser proprietário do carro em si é um fato criminoso? Não. Então você me paga o IPVA. Agora, veja bem, se o carro ele é fruto do crime e lá no processo criminal é decretado a pena de perdimento do bem, o IPVA que você devia, ele é extinto. Por quê? Veja bem, vamos imaginar, eu não, porque isso é muito perigoso para quem está na minha condição. Vamos imaginar que o nosso amigo Tício, traficante de drogas, de entorpecentes, ele pegou o dinheiro e comprou um carro. Ele vai ter que pagar o IPVA do carro. Mas aí eu aprisiono o carro, identifico que o Tício, além de ser um traficante, ele é um sujeito ainda muito mais perigoso. Ele não paga o IPVA. O Tício, ele não pode fazer isso. Só que lá na sentença criminal, eu decreto perdimento do bem
Porque o Tício foi comprovadamente condenado no crime lá que seja de tráfico de droga, e o carro era fruto desse crime. Quando eu decreto o perdimento do bem, a dívida do IPVA morre. Por quê? Porque não há mais carro a ser tributado. E como o carro era fruto do ato ilícito, ele estava conectado diretamente com isso e houve a pena de perdimento, então não há o pagamento do tributo. Não há necessidade do pagamento do tributo. Agora, enquanto o carro rodar, tiver normal, tiver regularizado, a propriedade é lícita. Então ele tem que pagar o IPVA. O mesmo vale para casa. Não me interessa de onde vem o dinheiro da compra da casa. O que me interessa é ter uma casa é lícito, como pressuposto. Professor, mas veja bem, você falou da renda. A renda deriva do ato ilícito. Mas como que eu sei que a renda deriva do ato ilícito? Só se eu tiver um processo criminal. A renda, ter renda, veja bem, ter renda não é ilícito. Não é em si ilícito. Para o direito tributário, vamos imaginar que o Tício fale o seguinte para o direito tributário. Olha, eu fiz operações comerciais e eu tive renda. Lá na declaração do imposto de renda, eu não pergunto o que você está vendendo. Ah, professor, mas o Tício, ele fez operações comerciais, pagou o imposto de renda, teve depois comprovado que isso era criminoso, a operação criminosa era... Ele quer a restituição do imposto de renda. Eu falei, opa, mas aí também não. Porque você não pode alegar para você a sua própria torpeza. Fala assim, não, aqui, eu paguei o tributo, mas esse tributo aqui era diretamente do ilícito. Olha, você está alegando a seu favor a própria torpeza? Você está alegando... Isso é um princípio de direito civil. Você não pode alegar a seu favor a sua própria torpeza. Agora, em si a renda não ela não é um fato ilícito. Então, para o direito tributário, não interessa. Agora, veja bem essa situação aqui. Vamos imaginar o seguinte. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de telecomunicações. Vamos focar só no serviço da circulação de mercadoria. Então, vejam só. O ICMS, ele incide sobre a venda de remédio. Ele incide sobre a venda de remédio. Então, se A vende para B, isso é uma circulação de mercadoria, então vai incidir lá 18% sobre o remédio. Eu posso cobrar ICMS sobre a maconha? Não. Por quê? A operação de circulação de mercadoria, veja bem, a operação de circulação de mercadoria, nesse caso, a própria operação é ilícita. Ela diretamente a operação é ilícita. Então não faz sentido eu cobrar ICMS da maconha, que ó, é proibido vender e comprar maconha, mas se você vender e comprar maconha, eu vou te cobrar ICMS. Não, porque essa operação em si, ela é ilícita. Então vamos voltar aqui.
o tributo não resulta de sanção por ato ilícito, ou seja, não é penalidade, embora possa tributar indiretamente frutos ou elementos da atividade ilícita. É a pecúnia non olet. Indiretamente. Agora, eu não posso tributar diretamente a atividade ilícita. Então, deixa eu dar um caso aqui para vocês. Quando eu advogava, e hoje esse caso está no escritório do meu irmão, eu tive a seguinte situação. A pessoa me procurou, ela era dona de uma empresa de ônibus. Empresa de ônibus. A lei fala que a empresa de ônibus, se ela transportar mercadoria, ela tem que cobrar a nota fiscal para ela transportar. Então, é muito comum, por exemplo, você tem uma empresa de ônibus que faz o fluxo, ela faz o fluxo Valadares e Itaiumi. As pessoas do interior conhecem o motorista, a empresa é amiga, né? Todo mundo se conhece o trocador. Aí o que você faz? Você faz assim, gente, você pode transportar esse iPhone para mim? Eu vou entregar, aí o meu primo vai pegar o iPhone lá no guichê. O que a empresa de ônibus fala? Ela pode falar assim, olha, eu transporto, mas você tem que me dar a nota fiscal para mostrar que há uma operação lícita. O que acontece nesse caso quando não há nota fiscal? O Estado pode tributar, olha só, pode cobrar o tributo da empresa de ônibus. Ela não é o sujeito passivo, mas ela é responsável tributário, porque ela transportou uma mercadoria sem nota fiscal. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pagar o tributo do celular e vai ficar com o celular para ela, para que ela possa cobrar o tributo da pessoa que pediu para ela para transportar o celular. Então, é a forma dela garantir, ok? Ela também não está totalmente desprotegida. Isso acontece muito com roupa, gente. O que acontece? A pessoa vai lá em São Paulo, compra roupa, aí ela traz a roupa, ela precisa trazer a roupa com a nota fiscal. Porque se houver uma fiscalização e a empresa de ônibus não tiver cobrado a nota fiscal, ela vai ser responsabilizada. Só que aí o que vai acontecer? Ela fica com a roupa para ela. E aí a pessoa vai lá e paga. Só que ele apareceu, e isso, gente, vale para o seguinte, pode estar no ônibus ou no pátio da empresa transportadora. Tá? O pátio é considerado um elemento contínuo da transportadora. Então o cliente apareceu e falou assim, olha, apareceu um sujeito aqui querendo fazer um transporte dessa caixa aqui. Uma caixa. E dentro dessa caixa tinha medicamento. Tinha medicamentos. Transportar medicamento é crime? Não. A princípio, não. Comprar e vender medicamento é crime? Não. Não é crime. Em si, não é crime. O que a transportadora virou para ele e falou? Cadê a nota fiscal? Aí ele pôs a mão no bolso, pegou a carteira, procurou na pasta, não achou a nota fiscal. E aí ele falou para o porteiro assim, olha, eu vou lá em casa pegar a nota fiscal, você deixa essa caixa aqui para eu não ter que fazer, porque eu estou de moto. Aí o porteiro virou e falou assim, ok. Deixou ela no cantinho, escreveu falta, nota fiscal, favor não transportar, e o cara foi embora. Passou-se 1 hora, quem chega na empresa transportadora? A Receita Estadual. Olha só, não foi a polícia, não, foi a Receita Estadual.
A Receita Estadual olha a caixa e fala assim, que caixa é essa? Ah, essa caixa aqui o cara vem entregar a nota fiscal. Aí o cara chega lá na empresa e quando ele vê a Receita Estadual, ele foge. Aí a Receita Estadual diz, opa, vamos abrir essa caixa. Vários medicamentos. Vários. Aí o que a Receita Estadual, então, faz? Autua a empresa de ônibus. Porque ela não podia ter deixado nem isso. Isso é a lei. A lei obriga ela a ter esse comportamento. Então, a Receita Estadual vai lá e faz uma pesquisa de preço, e fala, esse medicamento aqui custa R$80 mil. E ele gera um dever de pagar tributo de R$36 mil para a empresa. É isso aqui mesmo, viu, gente? R$36 mil. Com juros, multa e o tributo. Beleza? R$36 mil. Aí o cara vira para mim e fala assim, Jamir, isso é uma injustiça. Porque eu vou ter que pagar R$36 mil. Aí eu faço uma pergunta para ele, o seguinte. Assim, tá bom, ela estimou isso em R$80 mil. Faz o seguinte, paga o tributo, pega a mercadoria, porque eu tenho um outro cliente aqui, que é uma farmácia. Aí eu ligo para a farmácia e falo o seguinte, aqui, eu tenho um cliente que ele foi multado, só que ele tem direito. Pelo visto, o cara fugiu, ele não vai voltar. Então, ele vai te vender esse medicamento. E aí ele vende por R$36 mil, para ele não ter prejuízo. Aí, o cara da farmácia, veja bem, o cara da farmácia vai lá na Receita Estadual. A Receita Estadual apreendeu o bem. Ele apreendeu o bem. Que ela nem podia ter apreendido. Mas ela apreendeu para avaliar. Aí a Receita Estadual vira e fala assim, ok, pode pegar a mercadoria aqui. Né? Foi instituído o auto de infração, ela não pode ficar com a mercadoria. Ela tem que devolver a mercadoria. Aí o dono da farmácia vai lá, abre o pacote. Aí fala assim, eu não posso ficar com esse medicamento. Esse medicamento, ele é exclusivo hospitalar. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma cartelinha de Anador. Né? Tem lá 8 Anador. Aqui a cartela é assim, ó. De Anador. Porque essa cartela, ela é para hospital. E esse medicamento, ele tem características de ser um medicamento furtado. Ele tem uma característica de ser um medicamento furtado. Aí o que a Receita Federal, a Receita Estadual faz? Então, remete essa mercadoria para a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil conclui que ela é furtada, e aí ele vai atrás do cara, aí a empresa já não tem mais responsabilidade criminal, porque o fato criminal, ele não é responsável, né? Ninguém é responsável terceiro pelo fato criminal. Tudo bem aí. Ele é só responsável tributário, ou seja, a Polícia Federal faz isso, pega e manda para a vigilância sanitária. Manda para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária vira e fala o seguinte, olha só, esse medicamento, ele tem que ser destruído. Ele tem que ser destruído. Ou seja, o que o meu cliente, no fim das contas, faz? Ele tem que pagar R$36 mil de um tributo e não pode ficar com a mercadoria. Não pode ficar com a mercadoria.
E aí eu viro para a Receita Estadual e falo assim, olha, ele não deve o ICMS, porque esse tributo, esse produto não é legal. Ele vira e fala assim, é legal sim. Esse tributo é legal sim. Só que como ele foi furtado, vai ter que ser destruído. Mas ele é legal, ele está no comércio. Então, eu ajuizei uma ação falando o seguinte, olha, o que interessa dentro do direito tributário, veja bem, o que interessa dentro do direito tributário é que, deixa eu apagar aqui, a penalidade, o tributo, ele não resulta de uma sanção por ato ilícito e eu não posso tributar diretamente uma atividade ilícita. Apesar de, em si, a compra e venda de medicamento não ser ilícita, ela relativamente, no caso, ela é ilícita. Então, o que deve ser aplicado nesse caso não é uma sanção tributária, não é a aplicação do tributo, mas a pena de perdimento criminal. E a gente não pode confundir esses fatos, porque o medicamento, no caso concreto, ele se assemelha ao tráfico de entorpecentes. Resultado, não se admite a incidência de imposto sobre mercadoria que sabidamente não pode ser comercializada e é oriunda da prática de crime, como é o caso dos autos, em que se pretende a incidência de ICMS sobre medicamentos desviados do poder público, cuja comercialização é proibida. Seria o mesmo que exigir o ICMS na circulação de drogas ilícitas. O artigo 118.1 do Código Tributário Nacional alcança o produto financeiro gerado pela atividade ilícita em razão da cláusula tributária pecúnia non olet, mas não pode alcançar a própria atividade ilícita, porque seria a legitimação da prática de crime. Ô, gente, esse processo aqui é de 2012. Olha só. Eu comecei esse processo, eu fui nomeado na UFJF em outubro. Eu comecei esse processo em fevereiro. O meu cliente, na época, depositou os R$36 mil em juízo para ele se livrar da dívida tributária e teve essa decisão. Essa decisão foi confirmada pelo TJ e voltou aqui para governador Valadares. Nós estamos em 2021. Até hoje, meu cliente não conseguiu reaver os R$36 mil. Está em depósito judicial. Até hoje, ele não reaveu os R$36 mil. Agora, você para pensar como o direito tributário e o processo tributário é extremamente desestimulante para o empreendedor. Na minha coluna do artigo desse jornal de domingo, eu vou deixar aí disponível para vocês. Olha que desestimulante. Ele ganhou essa causa. Já tem mais de 5 anos que esse processo está na mão do juiz para liberar esse valor. Esse valor hoje deve estar em torno dos R$50 mil. Mas para pensar, a empresa de ônibus nem existe mais. Ele fechou a empresa de ônibus. E ele tem que receber o valor. É desestimulante o Brasil. E aí a pessoa vira e fala assim, qual que é a saída do empreendedor? Só negar. Ele não tem outra saída. Porque o judiciário não dá a decisão. A Receita faz isso. Aí você vê o cara falar contra a atividade empresarial. É lógico que tem muito empresário, especialmente poucos e grandes, que extrapolam. Mas olha essa situação, desde 2012, gente. Quem tiver curiosidade vai poder entrar aqui, ó, e ver. Bem, dito isso, né, nós finalizamos esse trecho aqui.